Bom gente, eu vim avisar que a teoria não pertence a mim e sim ao seu dono. Link na descrição. Declarado isso, sobra outros dois avisos. Primeiro, o anime, personagens não pertencem a mim e sim a seus respectivos donos. Segundo, a teoria Eu no mundo de Dragon Ball não será possível ser concluída por conta da minha escola e tarefas, mas quando eu terminar pensarei em trazê-la de volta. Declarado isso, vamos para fanfic/teoria. Teoria/fanfic. Naruto sem família e sem clã. Capítulo 1. Um novo amigo e sensei. Um certo menino loiro caminhava pela vila sendo ignorado por todos os moradores. Todos agiam como se ele não existisse. Por quê? 5 anos atrás, o Kyuubi atacou Konoha por causa de um homem mascarado se passando por Madara Uchiha, que tentou controlar a raposa demônio. Minato derrotou o homem mascarado e teve que selar metade do biju em Menma e Shiro, os irmãos mais novos de Naruto. Depois daquela crise, isso afetou seriamente Konohagakure. Minato e Kushina tomaram a decisão de treiná-los para que no futuro o enorme chakra do biju em seus interiores, deixando de lado seu outro filho, Naruto. Naruto sabia perfeitamente o que estava acontecendo. Ele entendia por que seus irmãos tinham a atenção de seus pais. As pessoas da vila os viam como heróis por terem os biju divididos dentro e carregando uma grande carga, mas para Naruto, todos agiam como se ele não existisse neste mundo, exceto por muito poucas pessoas que eram Fugaku, Mikoto, Itachi, Teuchi, Ayame e El Sandaime Okaji. Apenas aquelas 6 pessoas reconheciam Naruto, mas para ele raramente poderia estar com eles, já que Itachi treinava ou quase sempre fazia uma missão Rank S. Mikoto e Fugaku tinham seus próprios problemas e tarefas para fazer no clã Uchiha. No Sandaime tinha um trabalho, não como Okaji, mas em outras coisas como dar missões a Buu ou administrar o estado de Konoha. Mas o loiro, estando tão imerso em seus pensamentos, não viu por onde estava caminhando, batendo em alguém, fazendo cair para trás. Embora o mesmo tenha acontecido com o estranho, porque ele não tinha ideia de como ele tinha acabado em Konoha, e não se atreveu a pedir instruções aos aldeões por razões desconhecidas e pessoais, mas ele foi repentinamente interrompido quando sentiu que alguém havia colidido com ele. Olhando para baixo, ele encontrou um menino de 5 anos com cabelos loiros, espetados e olhos azuis que o olhava com medo porque pensava que iria bater nele ou algo semelhante. O estranho arregalou os olhos sob sua máscara estranha, mas durou apenas um segundo, voltando ao seu olhar frio de costume. Naruto rapidamente ergueu a cabeça, curvando-se em desculpas. Eu me desculpe, senhor, eu não vi. Mas Naruto não conseguiu terminar suas palavras porque foi interrompido por uma mão enluvada que estava descansando em sua cabeça. Calma, garoto, não foi nada. O estranho disse com um sorriso falso sob a máscara para então despentear o cabelo do menino. Naruto ficou totalmente surpreso que o estranho mascarado não o repreendeu, ou pior, por ele ter batido nele, embora ele agradeceu a Kami-sama que esse cara desconhecido passou em seu caminho e não um aldeão para o usar, porque lá ele poderia ter ficado feio. Bem, vejo você mais tarde, garoto. O mascarado bateu continência, bagunçando novamente o cabelo de loiro, retirando a mão e continuando seu caminho para a aldeia. Naruto observou enquanto o homem mascarado continuava seu caminho para uma direção desconhecida com as mãos nos bolsos. Depois disso, o loiro tocou seu cabelo, lembrando como aquele cara bagunçou seu cabelo. Nem mesmo seus pais fizeram algo assim com ele. Então ele se virou em direção à sua casa com um grande sorriso nos lábios quando viu que ainda havia pessoas de bom coração em Konoha. Ao chegar em sua casa, entrou sem fazer o menor barulho, embora isso não lhe importasse, pois afinal seus pais não lhe davam importância. No caminho para a sala de jantar olhou pela porta entreaberta, mas seu sorriso sumiu de seu rosto ao ver como seus pais e irmãos jantavam em família. Observou tudo isso como uma expressão muito triste porque queria participar, mas como não viu mais pratos para ele, decidiu se resignar a entrar, ficando no mesmo lugar. Quando viu que já tinha visto o suficiente, ele se virou em direção ao seu quarto sem fazer nenhum barulho. Uma vez em seu quarto, ele se sentou em uma cadeira e olhou pela janela, observando a grande lua cheia. Estou cansado de ser ignorado.
A loira disse com um tom de voz muito triste, fazendo com que uma lágrima saísse de seu olho esquerdo, escorregando pela bochecha esquerda, enquanto ele continuava olhando para a lua, até que de repente ele foi tirado de seus pensamentos deprimentes quando ouviu alguns barulhos abaixo e percebeu que todos haviam ido para seus respectivos quartos passadas 2 horas. O homem de olhos azuis desceu as escadas em direção à cozinha para poder comer alguma coisa, visto que estava com muita fome e não queria comer com a sua família. Assim que terminou, foi direto para o quarto, deitou-se na cama e olhou para o teto. Se eu tivesse um pouco de atenção, ficaria muito feliz, Naruto pensou com um pequeno sorriso, imaginando como seria ter uma família de verdade para rir e se divertir. Até que de repente, ele se sentou na beira da cama, olhando para o seu quarto, que não tem muito, apenas uma escrivaninha, e sobre ela havia um abajur ao lado de uma cadeira e um grande espelho ao seu lado, que, só de ver aquilo, era ainda mais triste do que já era, porque não tinha muito. Ele sabe perfeitamente o que seus irmãos têm: brinquedos, muitas roupas, bonecos de ação e várias outras coisas. Se eu tivesse um pouco de atenção, ficaria muito feliz, Naruto pensou com um pequeno sorriso, imaginando como seria ter uma família de verdade para rir e se divertir. Até que de repente, ele se sentou na beira da cama, olhando para o seu quarto, que não tem muito, apenas uma escrivaninha, e sobre ela havia um abajur ao lado de uma cadeira e um grande espelho ao seu lado, que, só de ver aquilo, era ainda mais triste do que já era, porque não tinha muito. Ele sabe perfeitamente o que seus irmãos têm: brinquedos, muitas roupas, bonecos de ação e várias outras coisas. Em seguida, Naruto se levantou de sua cama, indo até sua mesa, abriu uma gaveta dela e tirou um caderno e um lápis. Em seguida, ele vai para o armário, tira algumas de suas roupas e as coloca sob a porta para que nenhuma luz passe por baixo delas. Ele acende a lâmpada, se senta na cadeira e começa a escrever algo. Hoje foi um dia um pouco diferente dos outros. Conheci um desconhecido que nunca tinha visto na aldeia. A princípio pensei que fosse um civil qualquer que me espancaria por tê-lo surpreendido quando o levei por frente, mas eu rapidamente descartei quando ele bagunçou meu cabelo, dizendo que não era nada, nem mesmo os pais dele tinham feito com ele ou de alguém que ele conhecia. Parecia estranho, mas eu gostei dele. Depois disso, o assunto misterioso. Ele saiu pelas ruas da aldeia com destino desconhecido. Eu fiz o mesmo caminhando em direção à minha casa, mas aquela linda memória foi rapidamente tirada da minha cabeça quando entrei em minha casa, sendo ignorado e deixado de lado pelos meus pais e irmãos. De novo. Vira-se e olha para o céu pela janela e sorri. Mas isso vai mudar. Vou lutar e treinar para me tornar um grande shinobi, não importa se não chamar a atenção dos outros, já que estou habituado a estar sozinho todo o tempo. Eu só tenho um objetivo simples: proteger Konoha, minha casa. Mas há momentos em que me pergunto, e o loiro continuou escrevendo por mais de 20 minutos, até que de repente ele adormeceu. Mas o menino de olhos azuis nunca percebeu uma figura que o encarava do lado de fora da janela de seu quarto, mas tão rapidamente quanto apareceu, ela desapareceu em um piscar de olhos sem deixar nenhum vestígio de que estava ali. Esse é o fim do primeiro capítulo. Deixe seu like e ative o sininho para receber os vídeos mais recentes e o seguinte capítulo dessa incrível teoria horários de meu trabalho na descrição, e algumas amigas e apoiadoras do meu canal. Tchau, até o próximo vídeo.